Estamos iniciando a nossa reunião de hoje, dia 15 de setembro de 2020. Nós estamos reunidos na Sociedade de Estudos Espíritas Francisco de Assis, fazendo essa live, né? Estamos aqui com vários companheiros de várias casas espíritas e agradecemos a nossa irmã Rosângela, que é do Centro Espírita Aristides de Silva, que vai fazer a nossa palestra da noite de hoje. E o tema que a Rosângela vai abordar é desse livro, O Mestre na Educação, de Pedro de Camargo Vinícius. E o capítulo de hoje é o capítulo 15, que tem como título O Homem, que possamos aproveitar ao máximo essa oportunidade de hoje para aprender um pouco mais sobre essa obra de Pedro de Camargo, que com certeza nos vai ajudar muito na nossa caminhada. Então, Rosângela, você pode iniciar, nós vamos até 8h20, 8h30, encerrando. Eu vou pedir a Denise que, ao final, faça a prece de encerramento, fazendo sempre a nossa lembrança para os nossos irmãos mais sofridos, tá? Um beijo aí para todos e vamos dar iniciada a nossa reunião de hoje. Seja bem-vinda, Rosângela. Rosângela, liga a sua câmera, o seu microfone. Boa noite a todos, aos encarnados e desencarnados que também estão na rede, né? Não vamos pensar que é só privilégio nosso, eles já estão em rede há muitos séculos, né? Nós estamos começando a trabalharmos praticamente agora, né? De uns anos para cá, e aproveitarmos. E isso é muito bom porque a gente sabe que quando a gente faz um estudo, ele não fica restrito a um local só. Quantas pessoas que vão acessar, que vão, de repente, assistir, e a quantos corações a gente pode até auxiliar em relação a isso, né? Nós não temos a dimensão, a gente não tem nem como imaginar, perdão, como isso pode acontecer. Então, como a Rose falou, o texto o título dele, O Homem, do livro Mestre na Educação. E é muito, muito interessante esse texto, mas eu quero começar com uma poesia, porque o Pedro de Camargo, quando ele vai falar do homem, né, ele vai falar de uma obra perfeita. E eu achei uma poesia que eu assisti uma vez uma palestra do Alberto Almeida, que ele declamou, eu vou ler para vocês verem. É um pouquinho extenso, mas ele é de uma profundidade que vale a pena, né? Ele diz assim: quem foi que fez? De João de Deus Limeira. Quem foi que fez o sol tão vivificador, com sua luz resplandecente, cheia de fulgor? Os trilhões de estrelas que cintilam no céu, as nuvens vaporosas como densos véus? A mecânica celeste, o arcano profundo, a ciência que equilibra os mundos? Quem foi que fez a energia, a possante energia que a tudo vivifica, e a excelente virtude que tudo aspira? Quem foi que fez a chuva, o vento, o raio e o trovão? Quem foi que fez a primavera, o outono, o inverno e o verão? O perfume das flores, os sons, a luz, o ar, os campos, as florestas, a terra, o céu e o mar. Quem foi que fez o infravermelho, o ultravioleta e fez da lagarta surgir bela borboleta? O cantar do roxinol e a pujança do sol com sua claridade no fim de cada dia? Quem foi que fez as feras bravas, os ternos passarinhos, a asa de um inseto, a beleza de um ninho? Deu agilidade incrível, a pulga saltitante e fez o passo lerdo e tardo do elefante.
Quem foi que fez o colibri com linda sutileza, sugando o mel das flores, com tal delicadeza? O tatu, escavando a cova em que se abriga e a faina inesgotável da minúscula formiga? O inquieto macaco, o fogoso corcel e a abelha trabalhando na construção do mel? Quem foi que fez o tubarão, o golfinho, a baleia e a engenhosa aranha tecendo sua teia? Um instinto de conservação como bússola infalível de orientação, guiando com acertos irracionais, sem nunca transgredir as regras naturais? As maravilhas do reino vegetal, o leito onde repousa o reino mineral, os prodígios da animalidade e um elo mais acima, a nossa humanidade? E tanto outros reinos que nós desconhecemos, sistemas de mundo que nós nem percebemos, os gênios tutelares arcangelicais, imersos nos segredos dos planos siderais? Que maravilha é esta, que eu não posso descrever com todo o dramatismo que pudesse ter? Artista inimitável, sublime e ilimitado. Me ponho de joelhos e contemplo abismado. E pergunto a mim mesmo com estupefação: quem criou tudo isso com tanta perfeição? Quem dá sem perder nada e paga sem dever e a tudo movimenta sem nunca se mover? Formando e transformando, criando e dirigindo, governando e agindo. Quem tem tanto poder? Pergunto a outras vozes que me podeis dizer, e eu vos peço, queridos irmãos meus, e as vozes me respondem: foi Deus, foi Deus, foi Deus. Eu achei assim de uma beleza essa poesia, porque o nosso querido irmão Pedro de Camargo, ele começa dizendo assim: penso que o homem é uma obra perfeita. Depois da gente ler essa poesia, que ela traz todo esse questionamento, a gente para e pensa, e começa a refletir no que Pedro de Camargo está colocando. E ele diz assim: e nem pode deixar de sê-lo, uma vez que foi criado à imagem e semelhança de Deus. Será que já paramos para pensarmos sobre isso? Que fomos criados à imagem e semelhança de Deus, né? Será que a gente tem o conhecimento, essa reflexão dentro de nós, assim, como que solidificada mesmo? Porque como que eu fui criada? Deus é infinito, Deus é tudo, Deus é maior. Mas e a sua obra? E a sua criação? E nós, homens, porque aqui não estamos tratando do homem, o sexo masculino, o homem, a humanidade, o homem, né? E ele diz assim: da onisciência aliada à onipotência não provirão obras falhas e defeituosas. Aí vem a poesia em que o nosso, no caso, o poeta João de Deus Limeira, ele faz todos esses questionamentos, né? Quem foi que fez esse homem? E nós, muitas vezes, não conseguimos entender que somos filhos de Deus, herdeiro do universo. Cada um de nós, como ele é único. Porque cada um de nós é único. Como Deus. Deus é único, está lá. Mas também nós, cada um de nós é único. E a nós foi dado, sim, criar. A gente pode ver aqui, eu achei um texto tão bacana, interessante, só um pedacinho que eu vou ler, que ele diz assim: a imagem e semelhança, as conquistas da ciência, o avanço da tecnologia, a cada dia nos surpreendem e nos levam a indagar até onde irá a criatividade e a engenhosidade humana. E a gente observa como isso acontece, e muitas vezes o homem não tem essa noção, não tem esse olhar para dentro de si e começar a observar que nós somos o que diz, que está lá em Evolução em Dois Mundos, no capítulo 1, quando fala dos co-criadores maiores e dos co-criadores menores.
nós somos os co-criadores menores. Se nós somos esses co-criadores menores, nós somos exatamente isso que o nosso querido irmão fala sobre uma obra perfeita. Será que já pode até acontecer, vamos dizer assim, de um dia, né, os cientistas formarem um corpo humano, os órgãos, mas vai faltar uma coisa: a vida, o sopro da vida, o espírito para habitar e dar vida àquele corpo. Hoje a gente vê, maravilhado, como assisti há uns meses atrás, não sei se foi no Brasil ou fora, não sei qual país, um cientista que criou um rim biônico. Olha só, funcionando isso, olha quantas pessoas vão poder não ter mais essa questão da hemodiálise. Que maravilha! Quantas maravilhas o homem cria e o homem não percebe. Assim, quantas, infelizmente, quantas coisas negativas ele também cria e machuca, e magoa, e fere. E ele continua aqui, continuando o que o nosso querido Pedro de Camargo, ele diz assim: cumpre, porém, notar que as obras de Deus são vivas. Ora, onde há vida, há movimento e crescimento. Nós somos obras de Deus vivas. E, infelizmente, muitos de nós estamos vivendo como se estivéssemos mortos dentro de nós. A gente vivendo assim, sabe, como diz aquela canção de um sambista, deixo a vida me levar. Quantos homens estão deixando a vida levá-lo? Fomos criados simples e ignorantes, mas com potencialidade para nós escolhermos o caminho do bem. Só que algumas vezes nós teimamos em não escolher o caminho do bem. O homem ele vai buscar, muitas vezes, o caminho mais equivocado, quando, na verdade, ele sendo como nós somos, esses filhos amados, essas obras de Deus vivas, nós devemos buscar e procurar as coisas boas. Tem uma outra parte aqui, num outro texto que eu achei, quando ele fala, voltando a falar sobre a semelhança, né? O homem foi criado, criemos, ele diz assim, encontramos nos versículos bíblicos do livro de Gênesis, a anotação, façamos o homem a nossa imagem e semelhança. É porque a gente não vai aprofundar no estudo da Gênesis, né? Mas é interessante, façamos o homem a nossa imagem e semelhança. Então, se a gente para e pensa assim, Deus, será que Deus ele age sozinho em todo esse universo que temos? Ou ele tem os seus deuses menores? Podemos pensar, novamente, voltando no livro Evolução em Dois Mundos, quando André Luiz nos traz os co-criadores maiores, que seriam os Cristos. Porque Deus criou o quê? Deus criou o fluido cósmico universal. E os Cristos formam os universos, os planetas, os satélites, os cometas. Uma vez eu escutei uma palestra que eu fiquei até hoje ainda estou meditando, e que o palestrante falou assim, nada que Deus cria acaba. Eu falei assim, mas como assim? Nada que Deus cria acaba. E aí uma parte lá ele fala assim, os co-criadores menores criam o quê? Os planetas. Nós sabemos que o planeta Terra, a formação do planeta Terra, tiveram os deuses menores, dentre eles o governador do planeta. Mas nós sabemos que, assim como o planeta Terra, muitas outras estrelas um dia acabam.
Um dia elas acabam. O que não acaba? O fluido cósmico universal. O que conhecemos realmente, e o que os cientistas ainda estão perdidos, nós só conhecemos 4% da matéria. Só 4%. O restante não se conhece ainda. Eles lutam. E nesse 4% é onde está todo o universo. Está dentro desse 4% que nós conhecemos. E dentro do que nós conhecemos, né, alguns bilhões de sol. Só. E o restante? O homem ainda não tem essa, vamos dizer assim, essa capacidade de conhecer. Porque muitas vezes a gente vai para um outro aspecto, né? Se nós ainda temos dificuldade de nos conhecermos, como conhecer todo esse universo? Quantos de nós temos medo de mergulharmos dentro de nós mesmos e conhecer o nosso lado, a nossa sombra, que está dentro de nós, que habita dentro de nós? Somos seres infinitos. Não somos seres eternos. Por quê? Eterno é Deus. Somos seres infinitos, fomos criados. Simples e ignorantes. Então, é o que ele coloca aqui e diz assim: semelhança de Deus. Deus é infinito em suas qualidades. Sabemos disso. Ele é único, eterno, justo, bom, imparcial, onipotente, criador incriado. Semelhantes a ele, guardamos o quê? A imortalidade em nós e a condição de criar a partir da matéria-prima que ele nos oferece. Quantos de nós somos criadores? Quando a gente vê cientistas, ou quando a gente vê um artista numa tela, né? Ele cria uma obra. Quando a gente vê, me corrija se eu estiver errado, Denise Menezes, Michelangelo, né? que faz a estátua de Moisés, só ligar o microfone e falar para mim. E acho que é um desses grandes personagens que ele esculpe. Ele esculpe Davi. Davi, né? Então, acho que é ele que fala para, né, que diz assim, fale. Ele fica aquela criação dele é tão, ele tira de dentro daquela pedra, né? Dali, ele sabia que tinha aquela forma ali. O homem criou, né? Quantas coisas nós podemos criar? Quantas coisas nós somos, esses seres que Pedro de Camargo coloca aqui para nós? Nós somos essas obras de Deus vivas e não podemos agir como se estivéssemos mortos, vivos mortos, mortos vivos, né? Ele continua assim: a excelsa sentença do Gênesis, crescei e multiplicai-vos, encerra o segredo da vida, uma vez que não nos atenhamos apenas ao sentido literal daquelas palavras. Crescer e multiplicar não se refere somente ao número ou à quantidade, mas também, particularmente, à qualidade. Que qualidade de homem temos sido? Que qualidade de seres temos sido? O que temos feito exatamente na nossa vida, ou da nossa vida, o que temos feito da nossa vida para realmente sermos considerados como filhos muito amados, como homens que estão construindo. Está em nossas mãos. Às vezes a gente para e quer buscar, vamos colocar exemplo, buscar felicidade. Buscar felicidade que está lá fora. Nas coisas perecíveis, naquilo em que a traça corrói, em que acaba. Já tinha acontecido, não sei se foi foi ontem que ocorreu, eu assisti, né? Acredito que muitos de vocês tenham assistido uma entrevista do André Trigueiro com o padre Fábio de Mello. Gente, que coisa maravilhosa. Quem não assistiu, recomendo.
E dentre várias perguntas que ele faz, ele já tinha feito essa pergunta ao padre Fábio anteriormente, numa outra entrevista, que o padre Fábio atravessou um problema muito sério de depressão, e eu achei maravilhoso ele como homem, como um padre, ele se expôs, ele se colocou, né? Ele tirou aquela, vamos dizer, a sombra dentro dele e colocou para todos nós escutarmos, né? E ele diz o seguinte, numa parte, que o Trigueiro pergunta a ele, mas, padre, aonde estava Deus que não viu o senhor mergulhar nessa, vamos dizer, nessa depressão que ele mergulhou, que ele até colocou muito abertamente, que até suicídio ele pensou. Não cometeu porque ele ficou preocupado quem ia cuidar das plantas dele. Ele abre o coração dele. É fantástico nós assistirmos, porque nos toca profundamente e faz com que nós, esses homens, mergulhe dentro de si mesmo e a gente comece a pensar sobre isso. E aí o padre Fábio diz a André Trigueiro o seguinte: Deus estava onde ele sempre esteve, dentro de mim, dentro de nós. Por isso que eu falei, né? E é isso que o Pedro de Camargo se coloca aqui para a gente, né? Esse é a qualidade, né? Ele diz assim: crescer e multiplicar não se refere somente ao número ou à quantidade, mas também e particularmente à qualidade. Que qualidade eu tenho colocado dentro do meu coração? Como homem, como eu tenho agido como homem, como eu tenho visto a minha volta, como um co-criador menor, o que eu tenho feito, como eu tenho colaborado na obra da criação. E ele continua aqui dizendo assim: naquele simbólico sopro que Deus infundiu à argila, encontra-se o dinamismo vital que vem da eternidade e marcha para o infinito. Isso a gente vai encontrar bem explicado no Gênesis, né? Que fala que o homem foi criado da argila e que Deus sopra e dá vida a ele, né? Então, encontra-se o dinamismo vital que vem da eternidade e marcha para o infinito. Nós precisamos entender que nós estamos marchando para o infinito. Como eu quero chegar? Como é essa minha marcha pelo infinito? Como é essa minha marcha hoje? Aonde realmente hoje eu estou precisando modificar-me? Não modificar o outro, mas modificar a mim em primeiro lugar. Transformar a mim em primeiro lugar. Ser esse co-criador menor e ser esse homem a trabalhar junto com esse poder maior que é Deus. Como eu estou fazendo isso? E ele ainda continua dizendo aqui: para frente e para o alto. Eis a legenda gravada em cada átomo do universo. Olha que coisa mais maravilhosa. Para frente e para o alto, eis a legenda gravada em cada átomo do universo. Em cada átomo do universo que compõe os vários setores, as várias criaturas criadas, para que ela se eleve. E nós, essa obra, né, como diz aqui o nosso querido Pedro de Camargo, e nós, essa obra perfeita, o que estamos fazendo? Estamos indo para a frente e para o alto, ou estamos indo para baixo? Esse momento em que a gente está vivendo agora de pandemia, ele, para muitos, pode ser um momento dos mais terríveis, uns momentos mais assim, mas para muitos de nós é a hora de nós refletirmos e pensarmos sobre esse momento único que estamos tendo.
essa oportunidade maior que a divindade está dando a cada um de nós para crescermos, para olharmos para dentro de nós mesmos e, nesse momento em que muitas vezes temos que ficar conosco, nós observarmos o que eu preciso modificar, o que eu preciso transformar. Qual é o momento, esse momento que eu estou vivendo, o que este momento está querendo me dizer? Eu não posso continuar a ser como eu era anteriormente. Muitas vezes, talvez, muito orgulhoso, egoísta, em muitos outros momentos, medroso, em outros momentos, sem aquela firmeza, sem aquela fé convicta, sem aquela confiança nesse Deus maior, sem aquela confiança que o que acontece conosco não é assim, azar ou acaso, sei lá, alguma coisa assim, mas sim que esse momento está fazendo com que esta obra, nós, homens, esta obra perfeita da criação, desperte. Quantos de nós estávamos dormindo, adormecidos? Quantos de nós realmente não estávamos parando para olhar para nós com todo o amor que nós merecemos? Era muito mais fácil olhar para o outro com amor do que olhar para mim e falar assim, puxa vida, como eu te amo. Como eu te amo, Rosângela, como eu te amo, a Ireina falando para ela, a Carmen, ou cada um de nós, a Aline, cada um de nós, olhando para nós e falar assim, puxa vida, como eu me amo. Aí eu me lembro muito que a Rose fala acho que de uma palestra, no seminário que ela assistiu, essa frase dela sempre me marca, né? Você já se deu parabéns hoje? Olhar para a gente e nessa continuidade, nesse caminhar, a gente olhar e falar assim, eu já me dei os parabéns hoje? Hoje eu consegui vencer eu dei um pequeno passo, mas eu estou conseguindo. Até entrando num particular, hoje para mim é um dia muito desafiador, muito desafiador. Antes de começar, há um ano atrás, estava sendo um dia extremamente triste e difícil para mim. Hoje eu falo, hoje é um dia saudoso. Mas eu sei que eu tenho dentro de mim uma coragem muito grande. E é essa coragem que cada um de nós tem dentro de si, que faz com que, perante as dificuldades, nós fiquemos de pé. Nós fiquemos de pé e permaneçamos de pé. Uma vez eu vi algo que disse o seguinte, fique de pé para os problemas e fique de joelhos para Deus. E geralmente a gente fica de joelhos para os problemas e não consegue nem olhar para Deus, né? Quando a gente encara uma situação qualquer, a gente se desespera e cai, e é muito triste, né? E é isso que ele coloca, e ele diz aqui, os defeitos e prejuízos humanos atestam, portanto, os defeitos e prejuízos humanos atestam, portanto, não a imperfeição da obra, mas apenas o estado atual de acabamento em que a mesma se encontra. Os defeitos e prejuízos não foram feitos por Deus em nós. São as nossas opções de vida, as nossas escolhas, ou más escolhas. É como se a gente precisamos olhar para nós e ver essa obra perfeita que somos, tá? E olhar com amor e falar assim, aonde eu preciso começar a modificar, aonde eu preciso começar a trabalhar os defeitos que eu tenho. Eu tenho defeitos? Tenho, sim, mas tenho muitas qualidades.
Algumas vezes ficamos anos presos em defeitos e deixamos as qualidades ir embora. E depois, quando chegamos lá no entardecer da vida, né? Para quem é novinha, nem pensa nisso, né? Mas a gente que já está lá no entardecer da vida, como diz Leon Denis, que eu acho bárbaro quando ele fala isso, aí a gente olha e fala assim, puxa, por que eu não fiz aquilo? Puxa, por que eu não fiz aquilo outro? Nossa, eu podia ter feito, sim. Eu tinha capacidade. Eu tinha nas minhas mãos toda a oportunidade. Por que eu não aproveitei? E aí a gente vai buscar as justificativas. E não vai olhar uma coisa até que eu anotei aqui, que eu achei tão bacana. Vou ver se depois eu acho onde é que eu botei aqui. Né? Como diz assim, como filhos de Deus, herdeiro do universo, cada um de nós como ele, eu já li, né? Como ele é único, porque Deus não se reprisa e nos assinalou com o destino, o infinito do universo, o infinito das possibilidades. Nós temos tantas possibilidades. Por que não conseguimos aproveitar estas possibilidades? Eu tenho procurado, não é fácil não, mas acordar todos os dias e agradecer a Deus e falar que vem os desafios e possibilidades. E pensar nessas possibilidades. Quais são as minhas possibilidades? Quais são elas? Quais são aqueles sonhos que eu resolvi enterrar porque eu acho que eu sou incapaz? A obra humana perfeita, como diz Pedro de Camargo, não pode se considerar incapaz, porque Deus não fez ninguém incapaz. A incapacidade, né, assim como os defeitos e os prejuízos, muitas vezes são escolhas nossas, as nossas más escolhas. Se vamos dizer assim, se a criança ela não tentar levantar, cair, ela não vai andar. Nós não andaríamos. São tentativas, são erros e acertos. A nossa vida são erros e acertos. Nós precisamos buscar mais os acertos. Embora os erros vá fazer com que a gente observe que ali já não dá mais. Então, eu vou para um outro lado. Mas aquele erro, aquilo que houve, que aconteceu na minha vida, não quer dizer que tá perdido, não. Ela só está me dizendo assim, não vá por esse caminho. Não é esse o caminho. Mas eu tenho possibilidades de acertos, Rosângela? Temos, porque fomos criados à imagem e semelhança de Deus. E fomos criados por amor. Assim como nós vemos que toda a natureza ela é perfeita. Por que nós, homens, seríamos diferentes? Então, Pedro de Camargo, ele continua dizendo assim, o homem não é uma estátua modelada e acabada pelo buril do estatuário. O homem é obra viva, inteligente e consciente de si próprio. Nós somos obras vivas, inteligente e consciente de nós próprios. Mas será que eu sou assim? Será que eu não fui diferente? De repente, Deus me fez diferente, jogou o rascunho, jogou fora. Geralmente, a gente, quando é mais novo, fala isso. Me fez assim, jogou o rascunho fora. Não. Cada um de nós é único. Mas cada um de nós tem um talento. Cada um de nós tem a possibilidade. Cada um de nós tem a criatividade dentro de si. Não há ninguém, nada inútil, nem acima, nem abaixo, nem do lado, no que for no universo. Todos temos utilidade. Todos somos importantes. Não vimos ali
da pulga saltitante ao lerdo andar do elefante. Olha só. Se eles, né, que está à nossa volta, né, se tudo isso tudo é harmonia, quem diz que nós não somos toda essa harmonia? Olharmos de cima a baixo, olhar para nós que já estamos atravessando algumas décadas por aí, olhar às vezes eu olho as minhas mãos, eu penso assim, nossa, elas estão enrugando. Caramba, mas o quanto essas mãos trabalharam? Aí eu olho para o meu rosto, né? Nada contra quem quer botar botox, tudo bem, mas eu quero olhar as minhas rugas. Eu quero olhar os meus cabelos brancos. Eu quero olhar para mim e ver que, nossa, mãe, essa noite foi terrível, né? Porque doeu o joelho, doeu o quadril, doeu não sei o quê. Quando eu vi, o tempo mudou. Mas faz parte, sabe? Ou então uma jovem, ela olhar para ela, né, Aline? Olhar para ela e falar assim, eu sou jovem, eu tenho um mundo pela frente. E acreditar nesse mundo que tem pela frente. E fazer e dar de si o melhor. Porque nós fomos criados, querida, para felicidade, para trabalhar, para crescer, para dar o melhor de nós. Independente. Muitos de nós aqui têm muitas décadas, né? Algumas décadas. Eu tenho umas décadazinhas a mais. Porém, estamos vivendo. E não ter medo de viver, sabe? E não ter medo de deixar sair de dentro de si a criatividade, as coisas boas que o mundo tem. Porque o mundo não tem só coisas ruins. O mundo tem coisas boas, né? E é o que ele coloca aqui, o Pedro de Camargo, ele diz assim, o homem é obra viva, inteligente e consciente de si próprio, de si própria. A estátua nada sabe de si mesmo. Sua forma, seus contornos, suas linhas e suas expressões são fixas, imóveis e inertes. Nós não somos estátuas, nós somos seres, a obra perfeita da criação. Em nossas mãos estão realmente aquilo que nós podemos falar assim, as nossas escolhas. Provavelmente podemos pensar, puxa, mas eu já estou lá dobrando o caminho da Boa Esperança, ou, né, tal. E daí? Que importância tem? Eu soube um caso há pouco tempo, um senhorzinho de 70 anos se formando em direito, advogado, e, segundo ele, vou estudar para ser juiz. Nossa, olha só, gente, é não desistir. É não desistir, é isso que ele fala. Nós não somos estátuas. Nós temos o quê? Vida. Nós temos o sopro da vida dentro de nós. Nós temos a vitalidade, nós temos a alegria, nós temos a força, nós temos a coragem, nós temos a disposição. Tem momentos que sim, tem momentos que a gente vai cambalear. Tem momentos. Tem momentos que a gente vai chorar. Sim, vamos chorar, claro. Mas tem momentos em que eu vou sorrir e eu vou agradecer a Deus porque Ele não atendeu aquele meu pedido, que eu acho que era a coisa mais importante da minha vida. Mas o Pai sabe. Ele sabe o que é importante para mim. Tem momentos que eu vou parar, como eu fiz hoje, e falei, Senhor, eu entendo agora tudo isso que eu estou passando. Então foi feita a vontade de Deus. Tem momentos em que a gente vai parar e vai pensar assim, puxa vida, eu podia ter mais anos de casamento, mais anos de companheirismo, mais anos, mas só que não era. Então, o Pai sabe. Ele não me tirou, ele apenas levou
o filho amado de volta à pátria. E disse: você continua na sua tarefa, você continua na sua estrada, você continua no seu trabalho. E é isso que acontece com todos nós. Nada nos é tirado assim, sem uma razão, sem uma necessidade. Provavelmente, muitas vezes, é para, em alguns casos, nos poupar de, vamos dizer assim, de uma força que provavelmente, no meu caso, talvez eu não tivesse. Um fardo que provavelmente talvez eu não conseguisse carregar. E aí? Né? E isso, o que ele coloca aqui, aí ele diz assim ainda: o supremo artista não age assim. Infunde vida às suas obras. E estas, uma vez vivificadas, se agitam, crescem, sobem e transcendem, aperfeiçoando-se, aprimorando-se sempre. Isso somos nós. Precisamos crescer cada vez mais. Até vou repetir que eu achei tão lindo o que o Pedro de Camargo coloca. Ele diz: se agitam, crescem, sobem, transcendem, aperfeiçoando, aprimorando-se sempre. E aí a gente às vezes vê uma pessoa simples que sai de uma comunidade e vai tocar numa orquestra lá na Europa. Um exímio violonista. Estava nele o talento, só precisava ser burilado. Ontem um amigo, foi até o Alberto, ele falou algo num estudo muito bacana, né? Ele falou assim: nós conhecemos os nossos cascalhos. Precisamos encontrar as pepitas de ouro que estão dentro de nós. Gente, eu achei essa frase dele fantástica. Nós conhecemos os nossos cascalhos. A gente sabe. Agora é hora da gente encontrar a pepita de ouro que está dentro de nós também. Nesse rio da vida em que nós vivemos, né? Não, evidentemente, não afetando a natureza, mas olhando para dentro de nós e parando e falando assim: que homem eu sou. Eu sei dos meus cascalhos. Eu sei de tudo isso. Mas eu preciso exatamente crescer, transcender, aperfeiçoar-me a cada dia. Todos os dias. Um dia por vez. De maneira um pouquinho assim dolorida, eu tive que aprender a viver há um ano, um dia por vez. Era um dia por vez. E assim é a nossa vida. E assim é o conselho que o nosso querido Pedro Camargo nos infunde, nos coloca, aperfeiçoando-se, aprimorando-se sempre. O homem mesmo há de colaborar com Deus na obra de seu crescimento e de sua evolução. A questão 132 também é a única que eu lembro, hein, gente? Não sei de outra. O objetivo da encarnação: melhorar-se e melhorar o mundo. Né? Não, então, porque eu guardei, porque eu preciso aprender isso, sempre falando isso para mim. Né? Porque essa faz parte exatamente do nosso trabalho. Ajudar a Deus, ajudar a colaborar com Deus na obra de seu crescimento e de sua evolução. Ele nos deu o mais importante, a vida. Aí vem nossos pais e nossas mães que nos dão a oportunidade de estarmos mais uma vez neste mundo, neste momento, nesta pandemia, nestas tantas dificuldades que estamos passando, que muitos estão passando, nesses tantos desafios. Como a vida seria sem graça, sem desafio?
Já pensou a gente acordar, é tudo a mesma coisa, não sei o quê, tal. E aí? Né? Fazer nada. O desafio da semente é explodir e empurrar aquela massa de terra em cima dela para que ela germine. E às vezes ela germina e vai e brota e cresce e transforma-se num lindo carvalho. Uma vez eu lembro uma história que uma mãe estava muito preocupada porque o filho queria ir morar noutra cidade para estudar, para melhorar de vida, e a mãe não queria, porque queria que ele ficasse lá com ela, porque ela é mãe, ela é filho único, e foi aquela coisa toda. E aí a mãe foi procurar o padre, e o padre foi e levou-a numa horta. E aí o padre falou assim, você está vendo essa horta? Ela falou, sim. Você está vendo o quê? Ah, vários pés de alface. Você está vendo essa árvore ao lado? Sim, é um belo carvalho. E o padre virou para a mãe e falou assim, você quer que seu filho seja um pé de alface ou você quer que seu filho seja um carvalho? Você vai escolher. Então, o que nós queremos ser? Né? E é exatamente isso. Quando a gente está nessa obra, ajudando, né, a obra, o crescimento, né, o homem mesmo há de colaborar com Deus na obra de seu crescimento e de sua evolução. Daí o mérito e o demérito de cada um. Eu parar e pensar, eu estou ajudando? Eu estou ajudando na evolução desse planeta? Eu estou ajudando na evolução do meu próximo? Eu estou auxiliando de alguma forma? O que eu estou fazendo? Ah, mas eu não estou fazendo grandes obras. Não, não é grandes obras. Não é quantidade, não é tamanho, é qualidade. Se eu começo a trabalhar em mim o pensamento de amor em relação ao meu próximo, se eu começo a trabalhar em mim o perdão em relação ao meu próximo, e às vezes o perdão em relação a mim mesmo, eu já estou ajudando na obra da criação. Pedro de Camargo continua nos dizendo, de outra sorte, o homem não teria consciência do seu valor, nem estaria aparelhado para realizar o ideal de felicidade que constitui o supremo alvo da vida. O que ele está nos dizendo é o seguinte, se o homem ele não colabora com Deus na obra do seu crescimento, né? Se ele não mostra, através da sua boa vontade, através do seu amor, através do seu trabalho, que ele pode ajudar o outro de alguma forma, o que fazer? Será que através de quem que o homem vai ser auxiliado? Deus auxilia a criatura através da outra criatura. É isso que Deus faz. Então, quando nós somos convidados, chamados para começar a trabalhar numa obra, seja a obra que for, né? Seja essa obra de retificação de si mesmo, uma obra de transformação interior, uma obra em relação a atender, a fazer obra de caridade, seja o que for, né? Que estejamos sim, dizendo sim, sim, Deus. Aí eu me lembro de uma passagem que eu tenho um amigo muito querido, que é aqui de Teresópolis, ele e a esposa dele é um casal muito bacana, e ele é um apaixonado pelo Antigo Testamento, a família toda é protestante, ele foi protestante durante um tempo, depois ele hoje é espírita, já faz mais de 30 anos. E ele cita sempre Isaías, que tem uma parte, eu não lembro, no 40 e poucos, não lembro, né? E que Deus pergunta, né, a quem mandarei? E que Isaías diz assim, eis-me aqui, Senhor, mande a mim. Olha só, né? Quando vem alguma coisa, algum trabalho, alguma coisa dentro no nosso pensamento, no nosso coração, como Deus falando assim, eu preciso de alguém para servir, quem eu mandarei? Eis-me aqui, Senhor. Não sei, é como quando Paulo, quando a conversão de Paulo, né, na estrada de Damasco, quando Jesus aparece, que aparece para ele,
Ele não se justifica. Ele disse assim: Senhor, o que queres que eu faça? Eu sei que a gente para e pensa, nossa, mas chegar nisso? Mas nós somos essa obra. Nós somos esse homem que o nosso querido Pedro de Camargo fala. Senhor, o que queres que eu faça? Mande a mim, Senhor. Eis-me aqui. Eu estou pronto. Eu vou. Eu faço. Eu quero. Então, ele continua nos dizendo assim, à medida, né, que o homem ele vai se aperfeiçoando, melhor irá refletindo a divina imagem a cuja semelhança foi criado. Então, à medida em que a gente vai realmente observando tudo isso à nossa volta, à medida que a gente vai olhando para dentro de nós, à medida que a gente vai vendo a luz que nós temos, porque nós temos luz, e quem nos falou isso foi Jesus. Jesus disse, deixe brilhar a sua luz. Algumas vezes podemos falar, mas eu estou mais para fósforo. Não importa, não importa. Eu sou luz. Eu tenho a luz dentro de mim. Todos temos luzes dentro de nós. Mas até aquele, todos temos luz. Só que alguns estão deixando que ela saia e saia pelos olhos e brilhe intensamente. Não ter medo. Por que ter medo? Por que não deixar essa luz brilhar? Nós somos obras perfeitas. Nós somos filhos de Deus. Não estamos sozinhos em momento algum. Em todas as nossas lágrimas, em todas as nossas dores, em todos os nossos desafios, Deus está conosco. É momento de eu parar e pensar, quando será que eu estou com Deus? Né? E ele continua dizendo assim, só em Jesus, o sublime, o caráter adamantino, o paradigma da perfeição, podemos ver a imagem de Deus refletir-se em sua pureza e excelsitude. Por isso que Jesus muitas vezes fala, né? Eu e o Pai somos um. Por isso que Paulo diz assim, já não sou eu mais que vivo, mas é o Cristo que vive em mim. Meu Deus, olha, quando a gente puder também já falar isso. Rosângela, mas está tão longe. Nós temos que começar. Nós precisamos começar. Quando eu olho, tá? Eu olho a obra do meu amigo Menezes, esse quadro, é a alma dele que está ali, uma parte da alma dele que está ali. Quando ele coloca, né? Quando eu vejo os quadros que a minha querida amiga Denise também pinta, quando eu vejo a Carmen falando, né? ela se colocando, é a alma dela, a Ideína, a Ana Constantina, Ana Brito, a minha pequenininha que está ali, tão jovenzinha, que está começando, que eu tenho certeza que ela vai sentir essa beleza que é essa doutrina. Sabe? E é isso que faz parte da gente. É isso que nos encoraja. É isso que nos faz ficar de pé. É isso que nos faz ser essa obra perfeita. Vamos olhar para dentro de nós. Vamos olhar para as nossas mãos, nossas rugas, ou nossa pele lisinha, ou nossos cravinhos. Não importa. Nosso cabelo, não importa. É fazer isso aqui, né? Aonde Jesus já reflete esse Deus, o Deus, né? Como diz, ver a imagem de Deus refletir-se em sua pureza e sextude. Por isso, ele pode dizer com autoridade, quem me vê a mim, vê ao Pai. Mas Jesus também disse para nós o seguinte, vós sois deuses,
podeis fazer o que eu faço e muito mais. Ah, mas eu estou tão longe. Sim, estamos. Mas estamos mais longe do que aqueles bárbaros que éramos no passado. É só nós olharmos. Muitas vezes, acho que até já falei aqui, que às vezes a pessoa, né, foi até com o Milton Menezes uma vez estava falando que uma mulher chegou desesperada lá no consultório dele, falando: Milton, eu já faço 80% de coisas boas, mas Milton, os 20% eu não consigo falar, e chorava. Porque os 20%, ele falou: mas minha filha, você já está fazendo 80%, mas e os 20 mil? Nós queremos ser 100% agora, ainda não. Mas já, com toda certeza, já passamos de 50, 60. Com toda certeza. Com todas as nossas dificuldades, já passamos. Nós precisamos acreditar nisso. Porque Deus acredita em nós. Só falta nós acreditarmos muito mais em nós. Na nossa energia. Naquilo de belo e de bonito que temos dentro de nós. Naquilo que a gente pode construir e ajudar, colaborar com Deus na obra da criação. Com toda certeza, cada um de nós que aqui estamos, encarnados e desencarnados, já estamos a caminho. Não tem ninguém estável. Com toda certeza, já estamos com coragem para isso. Se hoje não deu para fazer tudo aquilo que eu queria, mas eu já dei um passo. Eu já estou começando a entender. E falei bastante. Tá? E isso foi o que nós trouxemos. É esse homem. Exatamente esse homem, né? Esse homem que nós precisamos ser. Né? Aqui encontrei o que eu queria terminar. Pensemos nisso. Olhemos as estrelas e as desejemos conquistar. Olhemos as estrelas e desejemos conquistar. Comecemos por nós. Nos conquistemos. Então, esse é que eu tinha a trazer. Tenham certeza que quem está falando aqui precisava ouvir mesmo. Ouviu muito, ouvi sempre, não é? E que esse homem cada vez brilhe e deixe brilhar a sua luz. E deixemos brilhar a nossa luz. Tá? E aí, chegamos ao final. Obrigada, Rosângela, por essas reflexões na noite de hoje, em que nos achamos inspirados, agradecendo ao nosso Pai Celestial pela oportunidade de estarmos aqui, reunidos, em nome de Jesus, que é a oportunidade dessa reflexão, e pela oportunidade, Senhor, de todas essas experiências por que passamos nessa encarnação, fazendo com que nós nos tornemos mais brilhantes, mais gratos, mais harmoniosos com a sua lei. E pedimos, Senhor, mais uma vez, a inspiração pedimos, Pai,
que o Senhor envolva todos esses nossos irmãos que desencarnaram pelo suicídio, esses nossos irmãos que se equivocaram e que sabemos hoje, Senhor, que muitos estão sofrendo, mas que perseverem, Pai, que consigam encontrar a sua luz, cada um deles, que possam fazer com que a dor se reverta em esperança, em vontade de melhorar. Que a dor reverta. Esse sentimento de injustiça e necessidade de pedir perdão, perdão a si mesmo pelos seus erros, perdão a Deus pela revolta, perdão aos familiares que sofreram com essas atitudes. Pai querido, esses nossos irmãos necessitam do nosso amor, necessitam da nossa compreensão, necessitam do nosso auxílio, que possamos, Pai, a cada vez que nos lembrarmos desses nossos, desses seus pequeninos, desses nossos irmãos, que cometeram esse ato, revoltando-se, se equivocando, que eles possam ser, Senhor, envolvidos em sua misericórdia, em seu amor, que possa haver um refrigério nas suas dores, e que sabemos, Senhor, que vós não nos desampara nenhum de nós, seus filhos. Sabemos que você estará, Senhor, ao lado de cada um desses. Gratos estamos, Pai, pela oportunidade da vida, pois é a vida que nos transmuta, é a vida que faz com que nos harmonizemos com as suas leis, nos harmonizemos uns com os outros e nos harmonizemos, Senhor, com esse planeta, que é a nossa escola, mas a nossa casa, verdadeiramente, está junto de Ti, Senhor. Envolva todos nós nesta noite. Envolva, Senhor, a todos os Seus filhos, encarnados e desencarnados, que hoje sofrem, mas que sabemos que um dia não mais sofrerão, pois estarão harmonizados contigo, Senhor. Obrigada mais uma vez pela oportunidade de aqui estarmos reunidos. Em nome de Jesus. E que Maria de Nazaré envolva todos nós. Esteja conosco, Senhor, hoje e sempre. Assim seja. Graças a Deus.